Boa tarde, inteligentíssimos e inteligentíssimas! Como vocês estão? Eu, Mauro Teixeira, estou aqui no canal para trazer para vocês temas importantes sobre espiritualidade. E o tema de hoje é energia e os seus princípios e propriedades. Vou trazer para vocês aqui os 3 princípios da energia. Estão preparados para entender exatamente o que é energia? Então, curte o vídeo para mais pessoas assistirem, liga o sininho, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente publica aqui no YouTube e vamos embora. Então, galera, energia. Vocês já pararam para pensar o que é energia? Primeiro princípio da energia: empatia. Você precisa estar aberto e ativado. Você precisa ter empatia para o fluir dessa energia. Você precisa estar de forma aberta a recebê-la, ok? Cada um tem o seu princípio da empatia. Cada um tem sua portinha da empatia com uma chave diferente, ok? Muitas pessoas têm empatia por animais, por plantas, por outras pessoas. Cada pessoa, em momentos diferentes da sua vida, dependendo das suas crenças, tem empatia de uma forma diferente e sentem o mundo de forma diferente. Empatia é um tema complexo e já temos um canal aqui sobre empatia e despertar espiritual. Vocês podem procurar aqui no canal que vocês vão achar na playlist de despertar espiritual e vão saber mais sobre o que é empatia. Primeiro princípio, você precisa estar aberto, empatia. Ok, quebrei crenças limitantes, tenho esperança e fé no mundo, nos animais, nas plantas. Não sei quantos traumas você possa ter sofrido por causa de pessoas ruins nesse mundo. Eu já sofri muito e foi difícil para mim me adaptar a essa realidade espiritual e confiar nas pessoas de novo. Já passei por isso também. Você não é o único. Mas a gente precisa ter um pouquinho de empatia para se tornar mais amável e também ser mais maleável nas relações sociais. A adaptabilidade. Isso é sobrevivência, galera. Adaptabilidade. Energia é o que dá vida a gente. Lembre-se disso. Primeiro princípio, empatia. Segundo princípio, conexão. A conexão precisa de um meio para existir. Precisa ter o receptor e quem envia certa informação ou certa conexão. Precisa ter quem envia e o receptor. E o meio pelo qual essa conexão é feita, ok? Isso em todas as áreas. A palavra conexão, seja energia elétrica, seja dados, seja na hora de se relacionar com alguém. Você precisa ter empatia e conexão para receber essa energia, ok? E você precisa ter um meio pelo qual essa conexão é feita. Você precisa de alquimia para realizar esse meio. Tem a alquimia do coração interior de cada um e tem a alquimia do ambiente. É a alquimia na qual criamos a oportunidade, criamos o meio pelo qual a conexão vai existir e aquele elemento vai chegar até a gente, aquela oportunidade, aquela prosperidade, aquela saúde vai chegar até a gente pela conexão e estaremos abertos pela empatia. Primeiro princípio da energia, empatia. Segundo princípio da energia, precisa haver conexão. Para a conexão existir, precisa ter empatia, por isso é o segundo. Ok? A empatia pode existir sem conexão nenhuma. Você não pode esperar que todo mundo vai ser recíproco com a sua empatia. Traumas, galera, traumas é um tema complexo. Vai ter um vídeo sobre isso, como os traumas afetam a nossa espiritualidade. Vou fazer um vídeo e publicar aqui no canal.
Empatia 1, conexão 2. Conexão precisa de empatia para existir, por isso ele é o segundo, como se fosse uma pirâmide. E o terceiro, que precisa da empatia e precisa da conexão para existir, que é o topo da pirâmide da energia. Grau. Vocês adivinharam essa? Toda conexão tem um grau de conexão. É o terceiro princípio da energia. Segundo conexão, terceiro grau. Como o grau funciona? Toda empatia tem um limite, um limiar. Toda conexão tem um limite, um limiar, que é dado pelo meio, pelo receptor e para quem envia aquele dado, aquela intuição, aquela informação, aquele sentimento, aquela emoção, seja lá qual for o objeto que está sendo enviado pelaquela conexão. Existe um grau de conexão. Grau pode ter intensidade, pode ter frequência, pode ter altura. Grau tem várias propriedades. Então, primeiro temos os princípios. Cada princípio tem várias propriedades. Vimos 3 propriedades da conexão: quem envia, quem recebe e o meio pelo qual é emitida aquele objeto, uma intuição, um sentimento. Tá bom? E agora temos os princípios do grau. O princípio da empatia, a propriedade do grau. Desculpem. A propriedade da empatia é o amor incondicional, é a paz e é a vida, a saúde. Sem saúde não há empatia, sem vida não há empatia, ok? Sem amor incondicional não há empatia. É claro que se não for recíproco, esse amor vai morrer e a empatia vai acabar e a conexão vai ser destruída, porque o grau da conexão vai ser 0. Beleza? Olha que isso não está em lugar nenhum escrito, hein, galera? Tô passando para vocês o que é energia direto e reto. Não está em nenhum livro. Empatia, conexão e grau. 3 princípios com propriedades distintas. Chegamos à propriedade da empatia, propriedade da conexão e a propriedade do grau. Vou repetir: frequência, intensidade, vibração, altura. O grau tem infinitas propriedades. Todo princípio tem infinitas propriedades, mas poucos são os princípios de um conceito absoluto. Geralmente são 3, 5, 7, 12 números cabalísticos. O número de princípios. Desculpa, tá um barulhinho aqui, me tirou a atenção. O número de princípios da energia são 3: empatia, conexão e grau. Propriedades infinitas de cada um, mas as principais, que vai fazer vocês cada vez mais terem esse grau de elevação espiritual. Empatia, amor incondicional, paz interior. Qual é o terceiro? Vamos ver se vocês lembram. Vida e saúde, porque vida é saúde, saúde é vida. Quando eu falo vida, eu estou explicando que é por meio da saúde, tá? Precisa ser ecológico. O meio pelo qual a conexão se dá precisa ser ecológico, precisa fazer bem tanto ao receptor, quanto a quem envia, quanto ao ambiente como um todo. Senão a conexão ela não se dá de maneira correta, tá bom? Então, propriedade de conexão, ecologia. Quanto maior o grau de empatia e ecologia, melhor será a sua conexão. Quanto mais bem fizer
de forma recíproca, sempre reciprocidade. A empatia precisa ter um alto grau de reciprocidade para funcionar em conexão. Reciprocidade, outra propriedade do princípio da empatia. São infinitas propriedades para três princípios diferentes. Isso é tema para vários vídeos e para vocês aprofundarem em meditação, galera. Porque cada princípio tem um grau de conexão interior com vocês diferente. Eu, por exemplo, eu já estudei muito sobre o amor incondicional. Muito. Mas eu não estudei tanto sobre reciprocidade quanto o amor incondicional. Eu amo facilmente, mas também desamo facilmente. Isso traz um pouco de caos na minha vida. Uma hora eu tô feliz com aquela pessoa, outra hora eu tô triste com aquela pessoa. Se eu tivesse mais estudo sobre reciprocidade, talvez não teria tanto caos nas minhas relações pessoais. Por isso agora eu estou estudando cada vez mais como funciona a reciprocidade. E isso vocês devem levar esse exemplo para a vida de vocês, pois os princípios têm propriedades infinitas. A sua empatia pode ser até pela raiva. A sua empatia pode ser até pela indignação. Sua justiça pode ser um princípio da empatia, uma propriedade da empatia. Como assim? Bom, você pode ser indignado com as injustiças e criar empatia com quem está sendo injustiçado em grau muito elevado de intensidade para criar uma conexão muito duradoura. Você pode levar a atitude de ajudar uma pessoa que sofreu uma injustiça para uma amizade que leve até para outras vidas ou até um relacionamento sério. Não é verdade? Então, galera, não vamos aprofundar mais. Meditem sobre esses temas. Levem para vocês o conceito de meditação para descobrir qual propriedade desses três princípios da energia tem mais identificação com a essência de vocês e estudem, meditem para entender como funciona a empatia de vocês, porque cada um tem um grau de empatia, de conexão diferente. Cada um forma conexões de maneira diferente com as pessoas. Cada um gosta de se relacionar com pessoas de tipos diferentes. Isso pode até ser explicado pela astrologia e pessoas pelo qual nós temos mais identificação. Até por signos diferentes. Eu, por exemplo, minhas namoradas sempre foram geminianas. Teve uma que não foi na minha vida toda, durou 6 meses. Quando eu namorava com pessoa geminiana, durava 1 ano e meio, 2 anos. Hoje minha esposa é geminiana e estamos juntos há 3 anos e meio. Sempre me dei bem. Meu melhor amigo é geminiano também. Faz aniversário um dia antes da minha esposa. A vida pode ser ordem, mas existem ordens no meio do caos. O caos é eterno. Precisamos achar um pouquinho de ordem para poder respirar, ter paz interior, amor incondicional, reciprocidade, justiça, conexão, intensidade, proatividade e por aí vai. As virtudes são muitas. Energia é um princípio das virtudes. Você entende como funciona a verdade? Vou fazer um vídeo também sobre isso no canal. Como funciona a verdade? A verdade funciona por hierarquia. Princípios, propriedades, raízes. Vou explicar um pouco mais. Vou dar uma palhinha sobre esse vídeo. Hierarquia: fonte, raízes, princípios, propriedades.
Faz parte da hierarquia da verdade. Isso não está em livro nenhum, galera. Isso não está em livro nenhum. Isso é filosofia de vida. Passando para vocês aqui um pouco mais. Vou repetir. Hierarquia da verdade. Tem mais? Tem. Mas vamos nos ater a 4. Tá bom? Quatro elementos da hierarquia da verdade. Primeiro, fonte. Qual é a fonte? Qual é o arquétipo da fonte? A verdade é dada por arquétipos e simbologia. Qual é o arquétipo da fonte? Estudem. Raízes, logo abaixo de fonte. Qual é o arquétipo de raízes? Princípios, qual é o arquétipo e simbologia de princípios? Propriedades, qual é o arquétipo e simbolismo de propriedades? Estudem, galera, estudem. Vocês vão chegar na sua própria verdade. Verdade absoluta existe? Existe, sabe qual é? É aquela que é bem definida em sua fonte, em sua essência. É individual, porém absoluta. A verdade, ela é individual, porém absoluta. Ela é relativa, porém absoluta. Por quê? Porque a verdade é paradoxal. Um dos princípios da verdade é o paradoxo. Uma das propriedades do paradoxo é o relativismo e o absolutismo. Entendem como funciona? O paradoxo tem propriedades, o absoluto e o relativo. E o paradoxo é um princípio da verdade. Por isso que a gente nunca consegue comparar verdades uns dos outros. Mas a gente pode aprender a raciocinar como funciona o mundo. Entender o mundo não é criar verdades, mas raciocinar em como ele funciona e como a verdade é criada e estipulada. E até cria expectativas sobre isso. Tá bom? Estudem bastante. Vocês vão gostar dos próximos vídeos. Inteligentíssimos, até a próxima. Sigam o canal, deixem o like para mais pessoas verem esse vídeo. Liguem o sininho para receber mais vídeos como esse. Já dei 2 palhinhas aqui de vídeos posteriores, hein? Traumas na vida espiritual e como isso afeta. E a hierarquia da verdade. Vai sair, galera. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.